Olá, concurseiras deste Brasil. Sou a professora Magda Rodrigues, professora de língua portuguesa, e venho conversar com vocês hoje sobre o concurso para o INSS. Este concurso que vinha sendo esperado há muito tempo e que, apesar disso, causou uma certa surpresa em muitas pessoas, em mim, confesso, porque nós acreditávamos que ele só sairia no ano que vem, em função das questões eleitorais, enfim. Mas tá aí, edital lançado, inscrições abertas, e você precisa de informações básicas para dar uma alavancada aí na sua preparação. Então eu venho compartilhar com você essas informações para dar assim uma acelerada nesse processo de preparação. Então vamos primeiro começar sobre o cargo ofertado por este edital. O cargo é o cargo de técnico de seguro social, certo? Que tem exigência de nível médio de escolaridade. Então, você que já terminou o ensino médio pode se inscrever no concurso. As inscrições, elas já estão abertas, começaram aí na última sexta-feira, dia 16, e vão até dia 3 de outubro, uma segunda-feira após eleições. Então, deixa esse marco aí registrado na sua memória, para você não perder o prazo de inscrições. O valor da inscrição é R$ 85, certo? E essa inscrição vai ser feita lá no site da Sebrasp, que é a banca organizadora do concurso. Sebrasp, também conhecida como CESP, é uma banca que já tem uma tradição aí no concurso do INSS. O último, inclusive, foi organizado por esta mesma fundação e tem características muito particulares. Se você está começando sua preparação agora, você provavelmente já ouviu falar sobre o Sebrasp, né? Para você que está no caminho, também é algo que todo mundo, né, causa um certo frisson nas pessoas, porque é aquela banca, gente, que traz os enunciados e duas alternativas para você avaliar, certo e errado. Sendo que quando você erra uma questão, você anula uma questão que tem acertado na prova. Então, tem um diferencial e a gente precisa estar a par disso para poder estabelecer algumas estratégias na realização dessa prova, certo? Bom, a prova vai ser realizada no dia 27 de novembro, um domingão, são 1.000 vagas, e para os candidatos que vão concorrer na ampla concorrência, 708 vagas. Lembrando que essas vagas elas são divididas aí no Brasil todo, então você precisa ir até o edital, pesquisar ali a região para qual você deseja prestar esse concurso. Você vai fazer essa escolha, né, por critérios aí de ordem mais prática, pessoais, enfim, algum projeto que você tenha de mudança ou que você queira ficar perto da sua casa, enfim. Cada região disponibiliza um número determinado de vagas. Naquela relação ali de estados, 3 estados se destacam como aqueles detentores de um número maior de vagas. Rio de Janeiro, em primeiro lugar, São Paulo e Minas Gerais. São os 3 estados onde são ofertados vagas, né? Está sendo ofertado um número maior de vagas nesses 3 estados. Mas, você consultando lá o edital, você vai ficar a par aí das regiões e da quantidade de vagas em cada uma delas, certo? Muito bem. E os conteúdos, Magda? O que é que cai na prova? O que vai cair nessa prova? Então, a gente tem uma parte básica e uma parte específica. O que significa isso? Eu tenho uma parte básica que traz ali algumas noções de determinados conteúdos que servem, inclusive, para que eu faça concursos em outras instituições ou para outros cargos, tá? Então, me dão essa bagagem para eu poder realizar outros tipos de concurso. E eu tenho a parte específica que é destinada à legislação previdenciária, o conteúdo fundamental para o ingresso no INSS, certo? Entre esses conteúdos básicos, o que é que nós temos? Nós temos noções de direito constitucional e de direito administrativo, certo? Quem já está aí no caminho de preparação para concurso sabe que esses conteúdos eles aparecem num número maior
de concursos, não só para o INSS, noções de informática também, raciocínio lógico matemático e a língua portuguesa. Não preciso dizer nada, né, gente? Todo mundo sabe que língua portuguesa, dentro dos conteúdos básicos, é um grande diferencial para os candidatos. Sem português, minha gente, sem aprovação. Então, dentro dos conteúdos básicos, não tenha dúvida de que língua portuguesa merece toda a sua atenção, o seu empenho, a sua dedicação. Olhando aqui essa tabela de conteúdos básicos, a gente conclui que uma pessoa que estuda esses conteúdos básicos abre um leque de possibilidades para outros concursos. E aqui a resposta à pergunta que me fazem. Compensa? Compensa. Compensa você fazer o concurso do INSS? Sim. Por quê? Porque você vai começar um processo em que essa parte básica vai aumentar o seu leque de possibilidades. Então, não vai ser um estudo desperdiçado de maneira nenhuma, tá? Outros concursos surgirão e quando você consultar o edital, vai encontrar lá noções de direito constitucional, administrativo, informática, raciocínio lógico, matemático e a grandiosa, maravilhosa, extraordinária língua portuguesa, né? Lógico que eu vou puxar aí uma brasinha para minha sardinha, né, gente? Então, não tenha dúvida. Faça, preste o concurso. É o primeiro que você vai prestar? Ótimo. É o segundo, é o terceiro? Ótimo. Entenda que você está num processo, certo? A aprovação, ela leva um tempo. Mas, se eu não começo, se eu não inicio esse processo, eu não saio do lugar nunca. Algum dia eu tenho que começar. Então, calce aí as sandálias da humildade, comece este caminho, este percurso, com a certeza de que regularidade, organização, disciplina vão levar você à convocação para um cargo público. Mas é preciso obedecer aí, né? Respeitar todo esse processo. Parte específica, legislação previdenciária. Gente, são 70 questões da parte específica, 50 questões da parte básica, certo? Então, reparem que a gente tem aqui um peso muito grande da parte específica, obviamente. E aqui nós temos dois cenários. Eu tenho a pessoa que já está se preparando há um tempo, que já prestou concursos para outras áreas este ano, está ali, de certa forma, aquecido na parte de direito, na parte de informática, e que agora, o que ela vai fazer? Ela vai direcionar o seu olhar para a parte previdenciária. Aquele que está começando agora, ele vai se dividir, mas com um olharzinho lá, ó, na parte previdenciária também. Por quê? Porque é a parte que tem um peso maior. Então, com certeza, dentro aí de um cronograma de estudos, um conteúdo que precisa ser visto e revisto todos os dias, com uma constância muito maior que os outros. Então, leve em consideração essa informação na montagem do seu cronograma de estudos. Falando especialmente sobre a língua portuguesa, que não tem jeito, é um divisor de águas. É um conteúdo entre os conteúdos básicos que você precisa priorizar. Sem português, sem aprovação. Não tenha dúvidas disso. Tem um conteúdo gigantesco. É muita coisa para estudar. Mas nós temos como pincelar dentro desse conteúdo muito amplo, aqueles tópicos que não podem faltar de maneira nenhuma na sua preparação. E eu vou compartilhar com vocês agora, para você terminar este vídeo, animada a fazer a sua inscrição e já começar a se organizar para iniciar o seu processo de preparação amanhã. Ou hoje à noite, por que não? Né? Então vamos lá. Primeiro tópico, compreensão e interpretação de texto, né, gente? 2 habilidades fundamentais para todos os concursos, não tem jeito. Tem que compreender o texto, tem que interpretar o texto. São 2 habilidades bastante exigidas pelo Sebrasp, não tenha dúvida de que você precisa conhecer as estratégias de compreensão e interpretação de texto. Tipologia textual, se o texto é narrativo, descritivo, argumentativo, né, são os tipos de texto que com certeza vão aparecer na sua prova, porque as questões elas são basicamente elaboradas partindo de um texto,
certo? Que pertence a uma tipologia textual ou apresenta dentro dele algumas tipologias textuais que você precisa aprender a reconhecer. Ortografia e acentuação, a dica é, deixa essa parte aqui um pouco mais lá para o final da sua preparação. Por quê? Porque em algumas provas aparecem, outras não, e é um conteúdo que a gente pode deixar um pouquinho lá para o final da preparação, nas últimas semanas, na realização de questões, né? Tá? Então, deixa ele ali um pouquinho para depois. Classes de palavras. Fundamental que a gente saiba quais são as classes de palavras, consiga reconhecê-las, por quê? Funções sintáticas dependem do conhecimento, né? Você reconhecer uma função sintática depende de um conhecimento morfológico. Você precisa entender que um substantivo ele desempenha uma determinada função sintática, a conjunção outra. Então, isso parte do conhecimento de morfologia. Entre as classes de palavras, quais a gente deve priorizar? Vamos lá. Classe dos conectivos, conjunções e preposições. Então, são elementos que entram na parte de coesão textual, quer dizer, a ligação entre as partes de um texto, entre as sentenças, entre as palavras. Essas ligações elas têm valores semânticos que também são muito explorados. Então, são duas classes que são muito trabalhadas pelo Sebrasp e você precisa, então, reconhecê-las, entender a sua importância, o papel sintático que elas vão desempenhar. A classe dos pronomes também é uma classe que aparece muito, também com essa função textual de retomada de informações, ligação entre as partes, retomada de informações de uma parte do texto. Então, também é uma classe que precisa estar aí na sua prioridade de estudos. Crase e regência sempre aparece, então é preciso saber quais são as situações de uso da crase. E em relação à regência, aqueles casos em que o mesmo verbo apresenta regências diferentes. Exemplo, verbo assistir. Pode ser transitivo indireto, eu assisto ao jogo. Ou pode ser um verbo transitivo direto, porque o sentido dele muda. Então, assistir ou paciente. Assistir com o sentido de ajudar. Então, em regência, é importante que a gente saiba, conheça esses verbos, principalmente que admitem mais de uma regência, com preposição e sem preposição, e a presença da preposição ali é um sinal de que aquele verbo foi usado com um sentido diferente, tá? Pontuação, o uso da vírgula, é uma questão sempre muito constante, entender quando é que a vírgula pode ser utilizada, quando não pode ser utilizada, que tipo de elementos ela pode separar ou não, certo? Parte de concordância é clássico, né? Concordância nominal e verbal, assim, pode estudar sem medo de ser feliz, vai cair com toda certeza, tá? Um olhar especial ali para a questão dos verbos chamados verbos impessoais, verbo haver, verbo fazer, e casos especiais de concordância, como, por exemplo, uma palavra que a gente chama de expressão partitiva, a maioria. Como é que é feita a concordância quando o sujeito da oração é a maioria? Fica no singular, vai para o plural para concordar com, né, o seu determinante, a maioria dos alunos. Eu deixo o verbo no singular, levo o verbo para o plural, como é que eu faço a concordância? Então, também é um conteúdo que merece a sua atenção. E redação oficial, que trata basicamente dos gêneros textuais de uso ali bem restrito, né? A gente tem, inclusive, um manual de redação oficial com regras de estruturação do texto, o tipo de linguagem, certo? No último concurso, que inclusive eu prestei, caiu uma questão, eu lembro que era a última questão, que era uma questão sobre redação oficial. Então, também é um conteúdo que merece que a gente passe por ele ali numa reta final de preparação, para que a gente conheça quais são esses textos, né? E quais são as particularidades, as características que fazem com que esses textos sejam bem especiais, né? Então, é o uso de alguns pronomes de tratamento, sabe?
forma de redigir, enfim. Então, são textos onde a norma padrão ela é observada do início ao fim e eu preciso ter conhecimento sobre as características para poder realizar as questões. Esses são os conteúdos que eu oriento vocês a priorizarem neste momento de preparação, já que nós temos uma data definida para o concurso, certo? E quem já está, como eu falei, no caminho sabe, esse tipo de conteúdo aqui ele é retomado em outros concursos. São os conteúdos que mais caem nas provas de língua portuguesa, que são determinantes para a aprovação. Gente, será que dá tempo, Magda? Será que eu vou conseguir fazer a preparação da melhor maneira possível? Olha, para quem está começando agora, a minha orientação é a seguinte: sozinho, esse processo ele fica um pouco mais confuso. É muito importante que você se oriente, conversando com pessoas que já tenham passado por este processo, pegando as dicas, conversando com professores, tendo acesso aí a serviços, por exemplo, de orientação, de mentoria. Por quê? Porque o professor ele vai direcionar o seu estudo para aquilo que realmente importa. Vai ser um trabalho objetivo, focado naquele concurso em especial, considerando o tempo que você tem disponível, a sua carga horária de trabalho. Eu sei que eu estou falando com uma imensa maioria de pessoas que trabalham fora, mas que têm o sonho de ingressar no serviço público e que não tem uma outra possibilidade que não seja combinar as duas coisas. Não é possível que você abra mão do seu trabalho para poder estudar. Então, o fato de você trabalhar vai ser um taxativo de que não, você não vai conseguir. Não é. A imensa maioria das pessoas que passam em concursos públicos, elas conciliam as duas coisas. Neste momento, quanto mais orientado for o seu trabalho, melhor para você. Uma garantia maior de sucesso você terá se você for orientado. Em língua portuguesa, eu ofereço esse tipo de orientação, esse tipo de trabalho direcionado para concursos públicos. Então, se você se interessou, quer conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que eu já venho realizando aí há um tempo, me siga aqui no YouTube, me siga lá também no Instagram. Você pode fazer contato comigo pelo Instagram, o @ é o magdarodrigues.prof. Eu estou lá diariamente conversando com vocês a respeito de concursos de língua portuguesa. Conversando de concurso de língua portuguesa, não. Conversando sobre concursos sobre língua portuguesa. Então, vai ser um prazer imenso tirar as dúvidas de vocês. Tem dúvida ainda? Está um pouco perdido? Quer conhecer um pouco melhor esse serviço de orientação estratégica para o ensino de português? Deixe um comentário aqui neste vídeo ou me siga lá no Instagram, me chame lá no direct, que eu vou ter uma satisfação enorme em atender você e acompanhar você durante este processo, certo? Então, um grande abraço, não se esqueça, curtir, compartilhar, se inscrever no canal para receber as notícias. Daqui a uns dias eu volto falando um pouco sobre esses tópicos de português para você realizar aí uma grande prova. Um abração, tchau!